Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego esse que anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 250 do mangá Kanojo Karishimasu, né? Finalmente, né, o reviews do capítulo 250, já que a Scan acabou atrasando um pouquinho aí nas traduções e já temos praticamente 10 capítulos aí à frente, né? Nós estamos no 250 e, se não me engano, lá na gringa tá no... Na verdade, estamos no 249 ainda, né? Eu que tô nos 250 hoje. E na gringa já tá no 260, então eu chamei o Alisson, o Matheus e o Shiba, né? E ontem nós acabamos traduzindo dois capítulos, o 250 e o 251. Então sim, essa semana vai ter reviews de dois capítulos do mangá Kanojo Karishimasu. Hoje na segunda-feira e provavelmente na quarta ou na quinta-feira saiu reviews do capítulo 251. E pra semana que vem também vai ter reviews de dois capítulos, que eu já falei com eles. Nós vamos se organizar aí, nós vamos traduzir praticamente tudo. Praticamente não, nós vamos traduzir tudo pra gente poder conseguir trazer aqui pro canal aqui, trazer pra você. Então pode ficar despreocupado que a gente vai atualizar tudinho e vocês vão ter aí, durante 4 semanas seguidas, vai ter 2 capítulos de Kanojo Karishimasu por semana aqui no canal. Então aproveitem, aproveita. Lembrando a vocês que essa tradução foi feita para poder fazer o vídeo. Então se vocês quiserem as páginas, eu vou estar colocando lá no meu Discord, né? O link do meu Discord vai estar aí no comentário fixado e vai ter lá uma sala lá no Discord chamado Capítulo Mangá. Eu vou estar deixando as páginas para vocês lerem. Mas como eu disse, essa tradução foi feita para poder fazer o reviews, então a gente não se preocupou muito em colocar as falas, apagar, né, as falas em japonês e colocar por cima as falas em português, né? Simplesmente botamos embaixo ali e botamos uma setinha apontando para onde estava as falas que estão fora do balão. Então ficou um pouquinho, não ficou tão organizadinho, mas vocês conseguem ler tranquilamente, perfeitamente, e conseguem entender perfeitamente o que está acontecendo, tá bom? E as falas dentro dos balões estão dentro dos balões. Enfim, galera, vamos logo para esse vídeo. Vai estar na descrição do vídeo aí, redes sociais, Facebook, Instagram e o link do Discord também, então segue lá, tá bom? Dessa moral aí. Já é? Então, chega de enrolação, bora desse vídeo! Esse capítulo começa na manhã seguinte do Kazuya ter sido despejado do seu apartamento por conta do terremoto. A avó dele começa a acordar, né? E pergunta, né, se ele vai ficar dormindo até que hora e que as pessoas do distrito vão começar a chegar ali às 10. E pergunta sobre a faculdade, né? E se ele planeja transformar a sala no quarto dele? Ela então começa a dar umas vassouradas nele, né? E diz que tá cheio de salgadinho no sofá. E pergunta se ele foi dormir sem escovar os dentes. O Kazuya então começa a gritar, né? Pedindo desculpas. E nós vemos a avó do Kazuya tratando aquele garoto de intercâmbio super bem, né? Como se fosse um filho. Acorda o neto na vassourada, um garoto que nem conhece. E que gosta de anime, né? A gente pode ver na camisa dele. Igual um filho, né? Melhor do que o próprio neto. O Kazuya então entra no seu quarto, né? Que está com esse garoto. E acaba percebendo que esse garoto é fã de waifu, né? Já que tem pôster pra tudo quanto é lado, almofada de anime, coberta de anime. E se pergunta no que o quarto dele se transformou, né? E que todas essas coisas de otaku são muito aterrorizantes. O Kazuya então acaba percebendo que já não há mais lugar na casa dos pais dele para ele ficar. Ele então acaba pegando o seu celular, né, para poder ver o seu saldo em conta, para conseguir, né, alugar um lugarzinho para poder sair dali, e percebe que só tem 5.400 ienes. Ele acaba ficando um pouquinho desesperado, né, dizendo que vai demorar mais um dia para o salário dele cair na conta e que ele não pode nem chamar isso de conta, né, já que literalmente está vazia. Tá melhor que a minha, Kazuya. E que ele nunca imaginou que acabaria falido desse jeito, mas que ele não se arrepende, né, de ter gasto o dinheiro que ele gastou com a Mizuhara, e acaba lembrando os momentos, né, que ele usou o dinheiro, né, para poder sair com a Mizuhara, né, contratando ela como namorada de aluguel, mas que as despesas irregulares pesadas, né, continuam surgindo de tempos em tempos, e que os dias que ele tirou de folga também acabou afetando, né, no pagamento dele, né, já que ele ficou sem receber,
e que isso não é o suficiente. Ele então tenta se animar, né, dizendo que não é hora de ficar doente, né, e que ele precisa procurar um novo lugar para morar. Ele então pega o seu celular e começa a procurar lugares na internet, né, para poder alugar um kitnet, alugar uma casinha para ele ficar, e diz que ele não pode gastar muito, né, que ele tem pouco dinheiro e que ele precisa arrumar um lugar bem baratinho. Ele então acaba achando um lugar, né, e fica bastante animado, só que ele percebe que a data, né, para poder conseguir alugar esse imóvel é só daqui a um mês, né, e isso deixa ele bastante frustrado, dizendo que ele está sem opção e que o aluguel na cidade continua ficando mais alto dia após dia, que toda manhã o aluguel sobe mais. Ele então começa a falar consigo mesmo, né, que naquela época ele se esbaldou, né, procurando um lugar para morar. Uma garota como a Mizuhara, né, viver em um lugar como aquele era um pouco bizarro, né, e foi mais que um milagre, né, um tiro de sorte, assim eu posso dizer, já que a Mizuhara é muito dura consigo mesmo, então gostaria de ficar em qualquer lugar, né? Ele então começa a se perguntar, né, o que a Mizuhara está fazendo agora, né? E que ela disse que iria para casa da sua falecida avó e que agora ela está sozinha e pergunta se ela não se sente, né, uma tristeza, né, por estar sozinha, por estar longe dele, né? É isso que ele quis perguntar. E que ela ainda estava investigando, né, sobre os sentimentos dela pelo Kazuya e que essa é a única chance, né, se ele quiser dizer a ela que eles devem morar juntos. Em outras palavras, o Kazuya está pensando, né, que poderia ficar junto com a Mizuhara. Ele então entra em desespero, né, cai na real e pergunta o que diabos ele está pensando e que isso não é coabitação. Ele leva as mãos na cabeça, né, e fica bastante desesperado. Diz que não tem como, né, ela concordar em morar junto com um cara que ela nem tá saindo, né? Mas, pô, ela já conhece bastante tempo, né? Já saiu várias vezes, né, Kazuya? E ele pensa, né, que a Mizuhara não deu nenhum tipo de sinal positivo. E ele se pergunta se realmente é sério que ele está fantasiando isso. E ela ainda nem contou nada a ele. E que enquanto ele estiver passando o tempo ali, ela vai continuar seguindo sua própria vida. E não é como se ela tivesse a oportunidade de conhecer outra pessoa. Mas que mesmo assim eles vão parar de se ver. Ele então começa a imaginar, né, a Mizuhara com aquele amigo dela novamente, né? E aquele engulo seco acaba descendo pela garganta dele, né? E ele acaba falando isso de novo, né? Porra, tô pensando nesse negócio de novo. E ele acaba se perguntando se realmente a Mizuhara não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, mas que a investigação dela também é investigar os seus sentimentos, então que se eles se separarem, o que vai acabar acontecendo, né? Talvez a Mizuhara esqueça o Kazuya e pergunta se isso significa que ela não ama, mas que ele ama ela, mesmo que ela não ame ele. E que esse é o problema das garotas populares, né? Que você acaba se apaixonando e isso é uma batalha perdida, já que você acaba apaixonando por uma pessoa que não se apaixona, né? E que ele não tem escolha. Nós vemos que o Kazuya fica bastante triste, né? E se pergunta se todos os homens não ficam em desvantagem, já que ele tá querendo dizer que os homens se apaixonam primeiro. Não sei se é verdade, mas enfim. E pergunta o que significa igualdade de gênero, né? Cadê a igualdade disso? Na cena seguinte, nós vemos a Mizuhara no seu dia a dia. Ela então acaba encontrando, né, uma senhorinha que, ao que parece, conhecia a mãe dela. E acaba dizendo que a Mizuhara é a imagem cuspida da sua mãe. Nós vemos que a Mizuhara fica toda sem jeito, né, colocando aquele sorrisinho, perguntando se isso realmente é sério, já que ela nunca conheceu a sua mãe, não teve aquele sentimento, né, de que um filho tem com a mãe. Então, alguém do nada chegar pra ela e falar isso é um pouquinho estranho, querendo ou não. Ela acaba chegando em casa e diz isso em voz alta e acaba lembrando, né, de quando era mais nova e chegava em casa e encontrava sua avó Sayuri, e isso acaba deixando ela um pouquinho triste, né, já que agora ela chega em casa e não encontra ninguém. Nós vemos que a Mizuhara começa a preparar comida, né, e assistir televisão, e ela acaba olhando ali pra foto do seu avô, né, e acaba ficando bastante triste. Então acaba espirrando e isso acaba trazendo uma lembrança de quando ela era mais nova e a avó dela cuidava, né, dela, né, se preocupava bastante com ela, e ela dizendo que está tudo bem, que a avó dela se preocupa demais, e isso acaba fazendo ela sentir falta, né, dessa preocupação. A Mizuhara continua jantando e nós podemos perceber que ela está realmente se sentindo bastante sozinha
naquela casa enorme. E nisso acaba escorrendo uma lágrima dos olhos da Mizuhara, já que sim, ela está se sentindo muito sozinha. Ela então acaba limpando o seu rosto rapidamente e pega o seu celular, né, e começa a ver a lista de contatos. E nós podemos vê-la observando o contato do Kazuya como se ela estivesse sentindo falta dele. Ela então fecha o seu celular e diz que vai lavar a louça. Na cena seguinte nós vemos o Kazuya indo se encontrar com a Iemori e pergunta, né, o porquê que ela chamou ele ali. Ele então diz, né, se ele tá com dificuldade, né, de ficar na casa dos seus pais. Ela pensou que talvez ela pudesse falar sobre isso com ele. O Kazuya diz que não, né, que não tem nada disso e pergunta se está tudo bem. E diz que o Kiba e o Kuri eram ambos sem coração, né, já que provavelmente o Kazuya pediu, né, pra poder ficar com eles, né. Eles acabaram dizendo que não. E que eles sejam tão sem coração, ele é uma pessoa bastante grata. A Iemori diz que tinha algo muito importante para falar com o Kazuya. Ele fica sem entender, né? E ela diz que ela acha que o Kazuya deveria ir morar com a Mizuhara. Isso acaba pegando o Kazuya bastante desprevenido, né? E provavelmente se perguntando como que a Iemori adivinhou, né, no que ele estava pensando mais cedo. E o capítulo termina assim, né, com a Iemori dando uma grande ideia para o Kazuya, né, sugerindo que ele deveria morar junto com a Mizu. Meu Deus do céu. Mano, se eles morar junto, mano, se eles morar junto, vai rolar assim, né? Vários beijos ali, meu Deus. Aí o Mizuhara, sem querer, entrei no banheiro, você tava tomando banho, desculpa, velho. Meu Deus, gente, minha mente é muito maliciosa, enfim, galera, vamos esperar aí até o próximo capítulo, que eu vou soltar na quarta ou na terça-feira. Na quarta ou na quinta-feira, vou fazer o review do capítulo 251. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, as páginas vão estar lá no meu Discord. É só acessar no link aí na descrição, no primeiro comentário fixado. Entra lá no Discord, procura capítulo mangá. As páginas vão estar lá pra vocês lerem, tá bom? Tamo junto, meus otakus cheirosos, lindos e maravilhosos! Fui!